torcedores da ESPN Brasil, falamos com imagens ao vivo do estádio Millennium na cidade de Cardiff, no país de Gales. Dentro de mais alguns instantes você passa a acompanhar o jogo que abre a temporada 2005-2006 do campeonato inglês, da temporada inglesa que vem por aí, com todas as suas competições. E você, na ESPN Brasil, vai poder acompanhar um jogo que já vale título. Frente a frente, dois dos principais clubes da Inglaterra nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, Chelsea e Arsenal. O Chelsea que levou na temporada passada o campeonato inglês, depois de 50 anos de jejum, vai jogar contra o Arsenal, que foi o campeão da Copa da Inglaterra. É assim que é definida a Supercopa. O campeão da última temporada na Inglaterra no Campeonato Nacional contra o campeão da última temporada da Copa da Inglaterra. É o jogo de abertura da temporada 2005-2006 do futebol da Inglaterra, e você acompanhando ao vivo na ESPN Brasil as emoções do Chelsea, que vai jogar contra a equipe do Arsenal. Vamos respeitar a execução do hino nacional. Aí o respeito à execução do hino britânico. Nós temos pequenos probleminhas com o nosso sinal. Tudo restabelecido. Vamos para Chelsea Arsenal. É o início da temporada 2005-2006. Aí o Thierry Henry, jogador do Arsenal, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, a principal esperança para o torcedor londrino do Arsenal. Do outro lado, o Chelsea vem com algumas contratações de impacto, vem com o Delorno começando entre os titulares, vem com o Wright Phillips ficando como opção no banco de reservas. E o Arsenal mantém a sua base da última temporada, a temporada 2004-2005. Aí o Arsenal escalado, definido por seu técnico Arsene Wenger, com o goleiro Lehmann número 1, Lohan número 12, Kolo Touré 28, Senderos 20, Ashley Cole número 3. Ljungberg 8, Flamini 16, Fábregas 15, Pires 7. Na frente, Dennis Bergkamp tem a camisa número 10, Thierry Henry tem a camisa 14, ele que é o capitão do time do Arsenal em mais uma temporada, a temporada 2005-2006. Do outro lado vem o Chelsea, o atual campeão inglês, time que no ano passado desbancou todos os poderosos da Inglaterra, por muito pouco não levou também a principal competição europeia de clubes, a Copa dos Campeões, e vem para defender o seu título na temporada 2005-2006. Vem mais uma vez comandado por seu técnico falastrão, o José Mourinho, que disse que na temporada atual também não vai ter para ninguém. O Chelsea que está escalado também, definido. Veja só, Peter Cech é o goleiro número 1, Paulo Ferreira 20, Terry 26, Galás 13, Delorno 3, Makelele 4, Lampard 8, Duff 11, Robin 16, Drogba número 15, Gudjohnsen número 22. Chelsea que vem com uma escalação muito ofensiva. Paulo Vinícius Coelho, seja bem-vindo à nova temporada do futebol inglês, a temporada 2005-2006. E já abrimos com chave de ouro, num jogo que vale título. Olá, PV. Olá, Paulo Andrade, olá, assinantes da ESPN Brasil. A gente vê um Chelsea que em campo não tem grandes novidades em relação à temporada passada, embora tenha o lateral esquerdo Delorno, ex-Atlético de Bilbao, jogador da seleção espanhola, um bom reforço para a posição mais carente do campeão inglês na temporada passada. No Arsenal, a novidade é a ausência, é a saída do Vieira, vendido por 20 milhões de euros para a Juventus, e superar essa ausência é o grande desafio do Arsenal nessa temporada. Tem essa camisa nova, a gente está vendo na torcida, a camisa toda a grenar em alguns torcedores, não é a camisa que o Arsenal vai estrear hoje joga com seu uniforme de visitante amarelo. E nesse momento teremos o respeito de 1 minuto de silêncio.
Como de praxe, né? Todo o respeito do mundo quando o minuto de silêncio é respeitado no futebol da Inglaterra. O estádio fica absolutamente calado. Agora sim, nova manifestação dos torcedores de Arsenal e Chelsea. A temporada 2005-2006 vai começar para o futebol da Inglaterra. Chelsea do lado direito do seu vídeo com o uniforme azul, com o novo patrocinador. E do lado esquerdo do seu vídeo, o Arsenal, que vem de amarelo com seu uniforme número 2, detalhes em cinza. O Arsenal que nesta temporada não vai jogar com seu uniforme tradicional, o número 1, com as mangas brancas. Aliás, mudança na cor do uniforme número 1 do Arsenal. Não mais a camisa vermelha, mas uma camisa grená, em homenagem à última temporada que fará jogando no estádio de Highbury. Já que na outra temporada, na que vem, o Arsenal estreia o seu novo estádio, o Emirates Stadium, Ashburton Grove. Vamos lá, com bola rolando, valendo a final da Supercopa da Inglaterra, jogando já Arsenal e Chelsea. É só o aperitivo da temporada 2005-2006 do futebol inglês que vem por aí. Devagarinho a gente vai identificando cada um dos jogadores de Arsenal e Chelsea. Poucas mudanças em campo. A única cara nova é o Delorno, entre os titulares dos dois times nesse início de decisão de Supercopa. E vem o Chelsea já se arrumando. Gudjohnsen tinha a passagem do Arjen Robben, se irritou, reclamou. Vamos nos aproximando do primeiro minuto de jogo. 0 Arsenal, 0 Chelsea. Estádio Millennium recebendo um belo público, tem capacidade para 72 mil torcedores. E a metade azul vibrou com essa chegada lá pela direita do Paulo Ferreira, que tocou para a lateral. Se arma o Arsenal no campo de ataque. Robert Pires. Mais um que ficou no vai, não vai. Por muito pouco não voltou para a França. No final das contas, acabou renovando por mais uma temporada o seu contrato com o Arsenal. Eu falei da novidade do Arsenal, que é a ausência do Vieira. Tem novidade no banco de reservas também. O bielorrusso Leb, ex-jogador do Stuttgart. Vimos muito Leb jogando bem pelo Stuttgart no campeonato alemão. O Leb que foi destaque nas partidas entre Chelsea e Stuttgart há 2 temporadas, nas oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa. E tem novidade também no banco de reservas do Chelsea, como por exemplo o retorno do Crespo depois de um ano emprestado ao Milan, e o Wright Phillips, o jogador mais caro das contratações do Chelsea dessa temporada, custou 39 milhões de dólares. Ele que é filho de um antigo ídolo do Arsenal, Ian Wright. O principal artilheiro da história do Arsenal, já marcou 185 gols, o Ian Wright. O Johnson domina. Toca atrás para Makelele. Chelsea vai se armando, vem lançamento comprido para o lado direito, abandona o seu gol, Jens Lehmann. Faz uma bela defesa ao alemão. Escreva para nós. Ao vivo, @espn.com.br, à sua disposição, valendo camisas oficiais de Arsenal e Chelsea. É o início da temporada 2005-2006 do futebol inglês e a gente pergunta: quem será o grande destaque da atual temporada do futebol na Inglaterra e por quê? Valendo camisas oficiais de Arsenal e Chelsea. As camisas da temporada 2004-2005, camisas históricas. A camisa do título inglês do Chelsea e a camisa da conquista da Copa da Inglaterra do Arsenal. Subiu, escorou de cabeça Lohan. Dividida do Delorno. Essa é a nova cara na equipe do Chelsea. Boa contratação, Paulo Vinícius Coelho. Veio do Atlético Bilbao, o Delorno. Muito boa a contratação, custou 14 milhões de dólares, mais 39 do Wright Phillips. Quer dizer, a gente chega à conclusão de que o Chelsea, nessa temporada, economizou muito em relação às 2 temporadas anteriores. Logo que chegou, o Abramovich gastou 170 milhões de dólares no primeiro ano, mais 170 milhões no segundo ano. Esse ano foram 55 milhões só por 2 bons jogadores. Ashley Cole tentou colocar para o meio, a defesa do Chelsea afastou do jeito que deu, é escanteio. Eu disse 55 milhões só, entre aspas, né? Claro.
Para o padrão Chelsea, só 55. 4 minutos, primeiro tempo. Thierry Henry bateu o primeiro escanteio do jogo. Rolou curto com Pires. Henry ameaçou bater na primeira, bateu na segunda. Bola parou no Terry. Rebote ainda do Arsenal. Henry, armação de jogada com Dennis Bergkamp. E aí a tranquilidade para o Terry bater para frente. O Arsenal retoma. Flamini. Vai levando sozinho. Perdeu na dividida para o Delorno. O torcedor do Chelsea gostou, aplaudiu. Makelele vai dominando, vai limpando na defesa, deixando com Paulo Ferreira. Quase 5 minutos de jogo. É a final da Supercopa da Inglaterra. Campeão inglês da última temporada contra o campeão da Copa. E aí o novo patrocínio do Chelsea. Coincidentemente, novo patrocínio do Corinthians aqui no Brasil também. Para que você tenha uma noção do comparativo, o Chelsea recebe por ano dessa marca aí, ó, estampada em sua camisa, 41 milhões de reais. O Corinthians recebe 15 milhões de reais por ano. A camisa nova tem novo escudo também, uma referência ao ano do centenário. O Chelsea que festeja o seu 100º aniversário nesta temporada. E devagar a gente vai passando a limpo todas as novidades do Chelsea, do Arsenal, os jogadores que chegaram, os jogadores que saíram. Galás domina o francês. Preferiu a devolução para o lado esquerdo de campo, se apresentou Terry. Aí Delorno. Galás. O Arsenal não aperta, o Chelsea sai sossegado. Se apresenta Frank Lampard. É o principal homem de armação do time do Chelsea, sem dúvida nenhuma. Continua sendo. Ele que deixou de lado com o Makelele. O lançamento é cumprido. Lehmann está atento, chegou antes na bola do que o Duff. Ashley Cole. Bateu para frente, faz a proteção. Gira o corpo, Thierry Henry. Pires. Aí Fábregas, jovem espanhol, tentou colocar em profundidade. Aparecia para tentar a jogada o Ljungberg. A bola escapuliu, Fábregas pediu desculpas. Sai com tranquilidade o Peter Cech. O Arsenal fez 6 partidas na sua pré-temporada. Entre elas o torneio de Amsterdã, que disputou com Ajax, Porto e Boca Juniors, sem enfrentar diretamente o Boca Juniors. O torneio de Amsterdã tem uma sistemática diferente. Você ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 1 ponto a cada gol marcado. O Arsenal foi campeão do torneio de Amsterdã. Drogba dominou com perigo. Gol! Drogba! Do Chelsea! Comecinho de jogo. Recebeu um presentaço. Lançamento na medida que saiu do lado esquerdo. Veja só, bola do Delorno, que sentia a chegada do Drogba. Aí ele não perdoa. Jogador de Costa do Marfim, sempre muito oportunista. Dominou, já ajeitando. Aí ficou fácil, bateu firme com a perna esquerda. Cruzado para abrir o placar. 1 para o Chelsea, 0 para o Arsenal. Paulo Vinícius Coelho. Bola do Delorno para ele. As duas primeiras boas impressões do Chelsea na nova temporada. Primeiro, do lado esquerdo tem jogo esse ano. Mais do que tinha no ano passado, porque o Delorno é um jogador de mais qualidade do que era o Bridge, do que era o Galás, jogando improvisado na lateral. E a segunda, o Chelsea continua a mesma equipe traiçoeira do ano passado. O Arsenal dominava a bola, rodava de um lado ao outro, tentava encontrar um espaço na defesa do Chelsea. De repente, um contra-ataque e o Drogba faz 1-0. Fábregas tenta a resposta pelo Arsenal. Henry bateu. Girou bem. E o Peter Cech foi no canto direito para fazer a defesa. Ao vivo, @espn.com.br.
Escreva para nós, dizendo quem será o grande destaque da temporada 2005-2006 na Inglaterra. Valendo camisas oficiais de Chelsea e Arsenal. O Johnson. Tem o Chelsea de novo. Olha o levantamento do Drogba. Aí cometeu a falta em cima do Touré. Como eu dizia, o Arsenal jogou 6 vezes na pré-temporada, ganhou 6 jogos. E foi campeão do torneio de Amsterdã, vencendo o Ajax 1-0 e o Porto 2-1. O Chelsea, nas 5 partidas fortes de pré-temporada, o Chelsea teve 4 vitórias e um empate contra o Milan por 1-1. O Chelsea jogou uma outra partida contra o Milan e venceu por 1-0. O Johnson vai na linha de fundo. Essa ficou fácil para a saída de gol do Lehmann. Com quase 10 minutos, primeiro tempo. 1 para o Chelsea, gol do Drogba, 0 para o Arsenal. Valendo o título da Supercopa da Inglaterra. Henry dominou no meio de 3. Colocou em profundidade, apareceu Flamini. E o último a tocar na bola foi o Terry. É mais um escanteio para o Arsenal. Ou não, ou é só tiro de meta. ESPN Brasil, 10 anos, informação ao nosso esporte. Banespa e você, uma relação de confiança. E foi só tiro de meta, realmente. O Flamini se enrolou todo e foi o último a tocar com o pé direito na bola. Acertou o Howard Webb, árbitro de 34 anos, apitou na temporada passada 23 jogos do campeonato inglês. Mostrou 72 cartões amarelos e 2 vermelhos apenas. Sendeiros, lado esquerdo, Ashley Cole. Passa Pires na velocidade, a cobertura é bem feita pelo Galás. Se apresentou Arjen Robben, a defesa do Chelsea se confunde. Foi obrigado a bater de qualquer maneira na bola John Terry. Muito obrigado ao Marcelo Victor, de Manaus, Amazonas. Ele faz uma pergunta interessante. O Chelsea vai contratar realmente o Essian, que jogava no Lyon? Pois é, está tentando, né? Amanhã é o dia D. Vamos acompanhar o ataque do Arsenal primeiro. Dennis Bergkamp. Bola rolada para Ljungberg. Antecipação do Delorno. O presidente do Lyon, o Jean-Michel Aulas, diz que amanhã é o prazo final para o Chelsea fazer uma nova proposta para trazer o ganês Essian. O Essian que tem apenas 22 anos de idade, brilhou no Lyon. Para que você tenha uma ideia da vontade do Chelsea em contar com o futebol do Essian, a última proposta foi de 80 milhões de reais e mais o passe do português Thiago Mendes. Outra proposta rechaçada pelo Lyon. Já é a 6ª proposta oficial que o Chelsea faz pelo jogador Essian, todas rechaçadas pelo Lyon. O Essian já disse que não quer mais continuar no futebol francês, que sonha em jogar no Chelsea. Mas, por enquanto, nada do presidente do Lyon liberar. É muito dinheiro, hein, Paulo Vinícius? São mais 32 milhões de euros, ou cerca de 40 milhões de dólares, para se juntar aos 55 que o Chelsea já havia gastado para contratar o Wright Phillips e o Delorme. Ainda assim tem aí uma economia, mas é um dinheiro muito alto para contratar um jogador que joga mais ou menos na mesma função do Makelele. Pode ser um segundo jogador, um pouco mais à frente, ocupando a faixa que hoje é do Hugo Johnson, nesse 4-3-3 montado pelo Mourinho. Mas são jogadores semelhantes. 40 milhões de dólares por um jogador assim é símbolo da gastança do Abramovich. Mesmo que gastando mais 40 milhões de dólares, o Abramovich ainda economize 80 milhões em relação aos 170 que gastou nas 2 últimas temporadas. É porque nas 2 últimas temporadas tratava-se da montagem do time. Agora é a manutenção do time, né? Algumas trocas de peças que o técnico José Mourinho indica. Dividindo o Henry. Sempre trabalhando com muita habilidade. Tem espaço. Colocou para a corrida do Pires. Fecha para fazer a marcação Paulo Ferreira. Pires recolhe, ninguém aparece. Agora sim Henry. Para lá, para cá, em cima do Paulo Ferreira. Bem taticamente,
perfeito, preciso para voltar e ajudar a defesa. Agora deram uma levantada ali em cima do Arjen Robben. O Howard Webb estava pertinho da jogada, mandou o lance seguir. Kolo Touré, zagueirão de Costa do Marfim. Ajeitando na direita para Lohan, lateral de Camarões. Bergkamp. Dominou Pires, tentou a rolada com o Thierry Henry. O passe saiu um pouco fraco. E o Chelsea se arma no contra-ataque. Arjen Robben, sempre com muita velocidade. Pelo meio, pé de Lampard. Se apresenta Gudjohnsen. Agora sim, Lampard. Vamos nos aproximando de 15 minutos, primeiro tempo. O Chelsea vai vencendo. 1-0. Robben vai apostando corrida com Senderos, apenas 20 anos de idade, jogador suíço. Ele que aliviou a barra do Arsenal nessa jogada. E joga no lugar do Campbell. O Campbell, machucado, fica de fora dessa decisão da Supercopa. É o único desfalque da equipe do Arsenal para esse jogo. Tentou escorar de cabeça Arjen Robben. Tranquilidade para Flamini. Do outro lado, o Chelsea não tem desfalques. Não tem problemas. O técnico José Mourinho. A Supercopa inglesa é a mais antiga entre todas as disputadas na Europa. Para se ter uma ideia, a Copa da Alemanha começou a ser disputada em 1934 e a Supercopa da Inglaterra, ou a Community Shield, como é o nome oficial, começou a ser disputada em 1908. A história recente, a história da... Vamos ver o Arsenal chegando. Dennis Bergkamp. Abriu tudo na direita. Lohan atravessou perigosamente, furou Thierry Henry. Na Espanha, por exemplo, a Supercopa começou a ser disputada em 1982, embora no passado tenha havido, nos anos 40, torneios que reunissem o campeão nacional e o campeão da Copa. Mas com regularidade, a Supercopa da Espanha começou a ser disputada em 82. E a da Inglaterra começou a ser jogada em 1908. É a mais antiga, portanto. Delorno sai pelo Chelsea, rola pelo meio. O Arsenal aperta na marcação. E dá certo. Ljungberg colocou para Henry. Tentou devolução no meio de primeira. Parecia na surpresa Robert Pires. Antes dele a defesa do Chelsea para aliviar. O Arsenal insiste. Pede a bola Fábregas. Domina o Pires. Agora sim Fábregas ajeitando no peito. Chega bem o Arsenal. Trabalhando de primeira até o erro do Pires. Girou na perna esquerda Terry para tirar. Vamos com 17 minutos, primeiro tempo. 1 para o Chelsea, 0 para o Arsenal. Ljungberg. Pires. Acabou trombando ali na meia-lua. Howard Webb, que é jogo. Trombada foi com o Terry. Está muito claro nesses primeiros 17 minutos que o Chelsea continua fazendo o mesmo trabalho de posicionamento muito bem feito, um time teoricamente muito ofensivo. Tem Gudjohnsen, Lampard, Duff, Drogba e Robben, são 5 jogadores de vocação ofensiva, mas um time que se planta na defesa, se posiciona muito bem e bloqueia todos os espaços para o Arsenal tentar jogar. Está sobrando um pouquinho o corredor pelo lado esquerdo para o Ashley Cole tentar se infiltrar, mas até agora isso não aconteceu. O Arsenal jogou pouco por aquele lado. E por quê? Porque sente a ausência de um homem que possa organizar mais as ações ofensivas. O time do Arsenal. Bergkamp sai pouco da área, o Henry apareceu pouco até agora e falta o organizador, que era o Vieira. Confiar apenas no Fábregas e no Flamini até agora não parece suficiente para fazer o Arsenal incomodar a forte defesa do Chelsea. E na última imagem do técnico Arsene Wenger, deu pra gente ver lá atrás o Gilberto Silva. Fica hoje como opção no banco de reservas. Tem à sua disposição Arsene Wenger, além do número 33, o Howard, que é goleiro. O 18, Sigan para a defesa. O Reut, 31, mais um zagueiro. O Leb, que pode estrear, jogador que veio do Stuttgart, é meio campista. O Gilberto Silva, brasileiro, volante. O Reyes, atacante, 9. E o 11, Van Persie, mais um atacante. Todos à disposição do técnico francês do Arsenal, o Arsene Wenger.
Gilberto Silva ficou no banco sob o argumento de que ele não tem o mesmo ritmo de jogo de Fábregas e Flamini. Mas o normal, para se imaginar, é que o Gilberto Silva esteja titular no início da temporada. Jogadores à disposição do técnico José Mourinho no banco do Chelsea. Goleiro número 23, Carlo Cuditini. Ricardo Carvalho, zagueiro 6. Joe Cole, meio-campista 10. Jeremy, meio-campista 14. Wright Phillips, meio-campista 24. Thiago Mendes, volante 30. Hernan Crespo, o argentino, de volta. Número 9, atacante. Flamini dominou com dificuldades, deixando com Fábregas. Ljungberg faz a volta, gira o corpo, toca na frente para Dennis Bergkamp, que deve fazer a sua última temporada com a camisa do Arsenal. Sua última temporada como jogador de futebol. Esse aí, ó, que arrisca. Defesa do Peter Cech. Deu 2 passinhos para trás para pegar sem dificuldades. E a primeira bola chutada ao gol pelo time do Arsenal aos 20 minutos. É um jogo de poucas oportunidades até agora. Por quê? Porque é um jogo que esbarra no muro montado de novo pelo José Mourinho à frente do Peter Cech. Para quem não se lembra, o Chelsea levou apenas 15 gols na última temporada do campeonato inglês. Melhor defesa da história da Inglaterra em números absolutos, não em média. O Liverpool continua sendo melhor em média. Aquele Liverpool de 79. Vem chegando Arjen Robben. Ganhou dos Sendeiros, ficou no chão. Howard Webb. Que o jogador holandês se atirou. Não se conforma o Arjen Robben. Eu tive impressão de falta. Não sei se teria o porquê de se atirar por ali o Arjen Robben. Já tinha deixado para trás os Sendeiros. Logan. Tocando pelo meio. Gira o jogo Fábregas. Aparece Dennis Bergkamp. Tem a passagem na velocidade do Ashley Cole. Henry chegou para tentar a triangulação. Se safa o Chelsea. Vai Drogba, disputando e ganhando de Sendeiros, mas não vale nada. ESPN Brasil, 10 anos, informação é o nosso esporte. Nokia Trends 24 de setembro. Agora a falta cometida em cima do Ljungberg pelo Duff, que apareceu dessa vez do lado esquerdo, ajudando a defesa mais uma vez do time do Chelsea. E eu estava errado, hein? Os Sendeiros nem tocou no Arjen Robben, que mergulhou. Agiu bem mais uma vez o Howard Webb. Ljungberg vai para a dividida, Frank Lampard. O lateral é para o Arsenal. Vamos chegando à metade do primeiro tempo de jogo. É a final da Supercopa da Inglaterra. Ou Community Shield, Charity Shield, como era conhecida. A Supercopa da Inglaterra, envolvendo o campeão inglês e o campeão da Copa da Inglaterra da temporada anterior. Lembrando que à sua disposição está o ao vivo, @espn.com.br. Escreva para nós. Quem será o grande destaque do futebol inglês na atual temporada 2005-2006, valendo camisas oficiais de Chelsea e Arsenal. As camisas da temporada 2004-2005. Sobe de cabeça Drogba, sempre marcado de perto pelos Sendeiros. Robben. Tem Lampard pedindo, o holandês prende. Makelele. Aí Drogba. Autor do único gol do jogo até aqui, o Chelsea vence. Drogba recebeu o lançamento do Delorno, fez o único gol do Chelsea. Agora, briga e problema ali para o Howard Webb. Makelele se estranha com o Flamini. Fábregas chega também para tirar satisfações. O tempo começa a esquentar um pouco mais. Era a cena mais frequente nos jogos Arsenal contra Manchester United. Claro que à medida em que a rivalidade com o Chelsea vai aumentando, porque o Chelsea se torna um time cada dia mais poderoso, e são dois clubes de Londres, o trabalho do árbitro do Webb vai aumentando, por isso que ele está aí chamando os dois jogadores para conversar. Dá as suas explicações o Howard Webb. E temos
os 2 primeiros cartões amarelos do jogo. Bem mostrado, né? Para Makelele, número 4 do Chelsea, e para Fábregas, número 15 do Arsenal. Depois de todo esse enrosco, toda essa confusão, o futebol virou judô por alguns segundos no Estádio Milênio. A gente falava há pouco da história da Community Shield, da Supercopa da Inglaterra. O maior ganhador é o Manchester United, conquistou 14 vezes o torneio, 4 delas divididas. O Arsenal ganhou 10 vezes, uma delas dividida. Aliás, ganhou 12 vezes, porque recentemente disputou as últimas 3 finais, a 4ª final seguida do Arsenal. O Arsenal que venceu, portanto, 12 vezes, uma delas dividida, porque houve empate na final de 91 entre Arsenal e Tottenham, seu maior rival, e a taça acabou ficando 6 meses em cada clube, 6 meses em cada sede. Portanto, o Manchester 14 títulos, Arsenal 12 títulos, mesmo número de títulos do Liverpool. O Chelsea tem 2 títulos conquistados. Chelsea que conseguiu levar a Supercopa depois do primeiro título inglês, em 1955, que conquistou. A bola do Henry não passou pelo Paulo Ferreira. Se manda Makelele. Faz o break, recomeça para o Chelsea. Gudjohnsen se apresenta, o torcedor gosta. Duff. Tem a movimentação de Arjen Robben pelo meio. Preferiu o toque na esquerda para Delorno. Deu para Lampard dividir. É apenas mais um tiro de meta para o Arsenal. Muito obrigado ao Rodrigo de São Paulo. Também ao Thiago Amarantes de Mineiros, Goiás. E ao Robson Coimbra de Lavras, Minas Gerais. Todos ligados na transmissão da final da Supercopa na tela da ESPN Brasil. Todos concorrendo às camisas oficiais de Chelsea e Arsenal. Parte com a bola Flamini. Dominando o Pires. Bem ao seu estilo, né? Jogando pelo lado esquerdo de campo. Bergkamp deixou escapar. Bola de presente para Makelele. O Arsenal ainda se arma com Thierry Henry. Boa abertura de jogo para Ljungberg, que arruma ângulo para bater, mas bate mal. Acompanhou só com os olhos o Peter Cech, que já estava na bola. E deu para ver como a marcação do Ashley Cole já começa a melhorar, com o Gudjohnsen encostando no Ashley Cole. Na hora que o Arsenal tocava a passe, a gente revê o lance do gol do Drogba, ganhando dos Sendeiros. Na hora que o Arsenal tocava a passe no campo de ataque, o Gudjohnsen encostava para bloquear a passagem do Ashley Cole. Continua o Chelsea jogando com 3 homens no meio campo, Makelele, Gudjohnsen um pouquinho mais à frente pelo lado direito e o Lampard pela esquerda. Proteção ali dos Sendeiros na briga com o Drogba. O Chelsea ainda ataca com perigo. Foi inteligente o Drogba para ganhar o escanteio. E além desses 3 no meio, na hora que perde a bola, o Duff volta pelo lado direito e o Robben volta pelo lado esquerdo. Mas é um 4-3-3 que consegue, mesmo assim, mesmo com muitos jogadores ofensivos, proteger muito bem a defesa. Arjen Robben no levantamento. Bola no meio da área. Escorou de cabeça Flamini. Completou o corte ali o Robert Pires. Ainda o Chelsea. Lampard. Pouco sumido no jogo. Domina Robben. Agora sim o Lampard. Devolução no holandês. O Arsenal marca duro. Chega forçando a barra por ali o Ashley Cole. O Chelsea é obrigado a recomeçar o seu jogo. Makelele. Enxergou bem. Damien Duff. Tentou fazer uma gracinha. Tentou tocar de letra na devolução. O Gudjohnsen se enrolou todo e o Arsenal vai sair em cobrança de lateral. Rafael Filipim de Cuiabá, Mato Grosso. Esse goleiro Howard no banco de reservas do Arsenal é aquele mesmo que era do Manchester United? Não. Aquele permanece no Manchester United. Esse é um jovem goleiro que nem deve ficar muito tempo no banco de reservas do Arsenal, que já prepara um reserva para essa temporada. Muito provavelmente o goleiro uruguaio Vieira será o novo reforço do time do Arsenal. Não vem para ser titular, como o próprio Wenger disse, mas vem para compor elenco. O do Manchester United é Tim Howard, esse é Matt Howard.
Nasceu em 1986, é inglês, 19 anos. E o Vieira que deve ser o reserva do Londres. Reposição lateral para Paulo Ferreira. Aí o lateral português terminou contundido a última temporada. Tanto que teve que improvisar sempre pelo lado direito o técnico José Mourinho. Talvez até por isso o time não conseguiu um maior sucesso na UEFA Champions League. Não acertou um lateral direito com a ausência do Paulo Ferreira e José Mourinho. Tentou o Hutch, tentou o Glenn Johnson. Ambos não foram bem. E agora o Mourinho tem à sua disposição novamente o Paulo Ferreira e tem até, se quiser, numa improvisação, numa possível improvisação, o Wright Phillips, que no Manchester City às vezes jogava até como lateral direito. Drogba fez o único gol do jogo até aqui. Gol que vai dando a vitória e o título, por que não, ao Chelsea, valendo a Supercopa da Inglaterra. É só o início da temporada 2005-2006 do futebol inglês. Na semana que vem, jogos oficiais pelo campeonato. Você vai acompanhar logo de cara 3 partidas aqui na ESPN Brasil. Começando pelo sábado, cedinho. 8h45 da manhã, Manchester United e Everton. Confronto de terceiro contra quarto colocado da última temporada. Só isso. Para a abertura da Premiership e o campeonato inglês. Robin. Perdeu para o Fábregas. O Arsenal se arma pela direita. No apoio, Lohan. Aí Flamini. Fábregas fica com a bola. Tem novamente Lohan passando, pedindo. A abertura é com Ljungberg. E de novo o Chelsea volta e volta bem. Volta inteirinho, consegue encaixar a sua marcação. Pelo jeito vai ser novamente uma defesa difícil para ser batida, hein? E o que já se projeta é a facilidade que o Chelsea pode ter para ganhar o campeonato inglês. Muita gente aposta que será assim um campeonato mais fácil para o Chelsea do que foi da temporada passada. Muita gente diz que não. Entre os que estão imaginando que o Chelsea vai ganhar o bicampeonato com certa facilidade, está claro, o José Mourinho, fanfarrão desde o ano passado, e o Martin O'Neill, ex-técnico do Celtic, ex-jogador do Nottingham Forest, campeão inglês de 78, também acha que o Chelsea vai ter facilidade com o time mais poderoso da Inglaterra hoje, imaginando que Liverpool, Manchester United e Arsenal não se reforçaram como deveriam para combater a tentativa de hegemonia do Chelsea. Lohan tira da marcação do Duff. Aperta por ali Lampard. Jogada do Arsenal vem para o lado direito. Ljungberg tentou colocar para a corrida do Lohan. No meio do caminho do passe, Delorno. Tirando mais uma, colocando para a lateral. Por enquanto faz boa estreia oficial. O Delorno com a camisa do Chelsea. Gira bem Fábregas. Bergkamp puxou no pé direito. Tentou bater, a bola espirrou no Paulo Ferreira. O Arsenal insiste. Ljungberg não foi feliz na pinta. O Chelsea já retoma. Lançamento do Lampard é ruim. Pires. Recebeu o bom passe do Ashley Cole. Coloca para correr. Tenta a linha de fundo. Aí 2 contra ele. É o mesmo Chelsea da última temporada. Sempre 2 na marcação. Quando o adversário escapa do primeiro, acaba parando no segundo. E claro que não é o Pires pronto para a próxima temporada, porque para o início da temporada, porque fisicamente, evidentemente, ele vai evoluir, mas é um jogador já de 32 anos e claramente não é o Pires do título invicto do Arsenal há 2 temporadas, quando ele arrebentava. Na temporada passada, já foi um jogador de altos e baixos. E essa é a grande dificuldade do Arsenal. Por isso que é importante tentar ver, imaginar que o Wenger coloque em campo o Led no segundo tempo, jogador bielorrusso de muita qualidade, para ver se ele vai organizar um pouco melhor esse meio campo do Arsenal. Aliás, 6 substituições podem ser feitas no decorrer da partida de hoje. Partindo Delorno pelo lado esquerdo, levantou bem a cabeça. Foi assim que nasceu o gol do Chelsea. E a jogada traz problemas de novo para o sistema defensivo do Arsenal. Robin.
Falta em cima do Ashley Cole. ESPN Brasil, 10 anos, informação é o nosso esporte. Ipiranga. Gasolina original Ipiranga. É Ipiranga por preço de comum. Vamos com 34 minutos, primeiro tempo, final da Supercopa da Inglaterra. Valendo camisas oficiais de Arsenal e Chelsea para você, fã de esporte, fã da ESPN Brasil. Mande o seu e-mail para alvivo@espn.com.br respondendo quem será o principal destaque do futebol na Inglaterra na temporada 2005-2006 e por quê. Trabalhando com paciência, Ashley Cole. O Ashley Cole, que mais do que ninguém quer fazer um bom papel nesse jogo e na temporada, né? Ele que disse que quer provar ao seu torcedor o compromisso que tem com o Arsenal, de toda a carreira que ele construiu, né, com a camisa vermelha do Arsenal, e depois de toda a polêmica envolvendo sua negociação com o próprio Chelsea na temporada passada, uma possível negociação. Nessa semana ele declarou que quer reconquistar o torcedor, tanto é que estendeu o seu contrato, fica no Arsenal até 2008, o Ashley Cole. Na temporada passada, quando você vê o Vlad, exatamente o jogador citado há poucos instantes pelo Paulo Vinícius Coelho, principal contratação do Arsenal, na temporada passada o Chelsea tentou a contratação do Ashley Cole. A possível transação foi considerada ilegal, o Chelsea foi punido, teve que pagar uma multa para a FA, a Football Association. E o Ashley Cole, que muitos pensavam iria jogar essa temporada no Chelsea, agora quer provar. Está de bem com a torcida do Arsenal. Henry tentou colocar pelo meio. Olha o Arsenal chegando. Peter Cech espalma, colocando para a linha de fundo. Que defesa espetacular. Deu bobeira no meio-campo o Chelsea. Chegou na surpresa o zagueiro Touré. Veja só, ele que inicia a jogada. Rouba do Makelele. Aparece na velocidade, conclui. Bate firme com o pé esquerdo e o Peter Cech desvia de forma magistral. É escanteio para o Arsenal. Quase 37 minutos. Aí a muralha, Peter Cech. Excelente goleiro, titular absoluto da República Tcheca. Pires bateu mal o escanteio. Já foi a primeira vez que a defesa do Chelsea ficou no mano a mano. Na hora que o Galás conseguiu sobrar, porque o Paulo Ferreira fez a cobertura corretamente, o Touré apareceu como elemento surpresa e deixou a defesa do Chelsea no mano a mano. Pela primeira vez em 37 minutos, mas foi um momento que o Arsenal percebeu que pode incomodar um pouco mais o Peter Cech. Subiu o Dennis Bergkamp. Tentou desvio ali com o Ljungberg. Está atento na marcação de John Terry. Considerado o jogador da temporada passada para a FA. Para muitos foi esse aí, ó. Para os jornalistas britânicos. Para os internautas do site oficial da Football Association, Frank Lampard foi o melhor da temporada passada. Mas oficialmente para a FA, John Terry, o zagueirão, foi o principal jogador do campeonato inglês, temporada 2004 e 2005. Foi o Lampard. Também acho. Olha o Crespo ali de volta. O Mourinho falando maravilha sobre o Crespo, embora o coloque no banco de reserva. Henry acabou dominando mal. Deixou de presente para Galás. Vem o Chelsea. Crescendo com velocidade. Gudjonsen. Robin domina. Passa Drogba. Posição legal. Olha o Marfinense. Invadiu. Driblou o goleiro. Não está valendo. Aí o Drogba dá uma encenadinha. Fica ali no chão. Como se tivesse recebido uma pancada do Lohan. E o impedimento foi marcado. Eu não sei não se não tinha jogador do Arsenal lá do lado esquerdo da defesa dando condição para o Drogba. Eu fiquei com a sensação de impedimento. Bom, a gente vê um pouco mais se a gente tiver uma câmera aberta, mas eu tive a sensação de que o Drogba, quando foi lançado, já estava adiantado. Agora, mais uma vez ficou clara a rivalidade entre os dois jogadores. Rivalidade
que cresceu nas últimas 2 temporadas com o Chelsea se reforçando e partindo para ganhar títulos, mas uma rivalidade que existe também em função de um dado. Nos últimos 10 anos, o Chelsea só venceu o Arsenal 3 vezes. Tava Impedido. um pouquinho à frente, né? Pela grama a gente percebe que ele já estava na parte um pouco mais escura e a defesa do Arsenal na faixa mais clara. O Chelsea não vence o Arsenal em jogos do campeonato inglês desde outubro de 95. Que reforça a discussão, né? A rivalidade que vem muito daí. Em outubro de 95, o Chelsea venceu por 1-0 gol de Mark Hughes. De lá para cá, o Chelsea só venceu em 98 o jogo da Copa da Liga, uma goleada por 5-0, com o Vialli deitando e rolando, fazendo 2 gols, e venceu aquela partida histórica das quartas de final da Copa dos Campeões de 2003, quando o Chelsea eliminou o Arsenal, vencendo em Highbury por 2-1. Mas 10 anos, 3 vitórias apenas do Chelsea, o Chelsea que não ganha do Arsenal na Liga Inglesa há 10 anos. Você revê o lance por outro ângulo. Olha que o Drogba encenou. Mas que o Lohan veio cheio de vontade para deixar a perna em cima do jogador de Costa do Marfim. Isso veio. E a rivalidade entre os dois, particularmente entre Drogba e Lohan, é ainda maior porque as duas seleções, a de Camarões do Lohan e a de Costa do Marfim, estão brigando ponto a ponto por uma vaga na Copa do Mundo. As duas seleções estão no mesmo grupo das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo e, por enquanto, a Costa do Marfim está na frente de Camarões. Ljungberg tinha até condição para bater. Flamini atravessou com força. Lampard voltou, fez bem a cobertura. Escanteio, mais um para o Arsenal. Obrigado ao Marcos Gonçalves, de Francisco Morato, São Paulo. Mais um que concorre às camisas oficiais de Arsenal e Chelsea. Escreva para nós, ao vivo, @espn.com.br. Quem será o principal destaque do futebol inglês? Pires faz ali o levantamento. Conseguiu escorar de cabeça no primeiro lance Paulo Ferreira. O rebote é perigoso, ainda com o Arsenal. Pires tirou do Lampard, rolou para Henry, que dominou e deixou escapulir. Segue na pressão o time do Arsenal. Olha onde está o zagueiro Kolo Touré. Sendeiros. Toque de cabeça do Delorno. A bola vai saindo. É mais um lateral para o Arsenal. E o Sendeiros bateu todo torto na bola. Bergkamp tentou o lançamento. Jogou no corpo do Lampard. Pressão total do time do Arsenal até o Peter Cech isolar pela lateral. O André Neiva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que não entende porque o Gilberto Silva está no banco de reservas. O Paulo Vinícius já explicou. Gilberto Silva ainda não com o ritmo ideal de jogo, não com o ritmo dos demais. A explicação do Wenger, o técnico do Arsenal. Henry, aí ele é perigoso, escorou para Ljungberg, tem Terry. Makelele arrisca o lançamento, joga no peito dos Sendeiros. Se essa bola passasse, o Chelsea levaria certamente muito perigo. Agora quem vem é o Arsenal, mas Ljungberg já aparecia na posição de impedimento quando recebia o primeiro passe. Parou bem o auxiliar número 1, esse é o Trevor Messi. É o bandeira 1, o bandeira 2 é o Peter Kirkup. Está correndo lá do outro lado. A gente vê o Arsenal crescendo nesse final de partida. Aquela jogada aos 36 do Touré ameaçando o Cech. Mas, e a rigor, o único lance do Chelsea de perigo no primeiro tempo inteiro foi o lance do gol do Drogba. No lançamento do Delorme, ele ganhando em velocidade dos Sendeiros e batendo o Lehmann. Agora, é um domínio do Arsenal territorial, que rodou essa bola no campo de ataque durante toda a primeira etapa, passou com muito mais tempo com a bola no pé, mas foi um domínio do Arsenal que não se espelhou no número de oportunidades concretas. A rigor, o Arsenal teve 2 também. O chute do Bergkamp de fora da área aos 20 minutos e essa jogada que eu já citei do Touré aos 36. Fruto do posicionamento da defesa do Chelsea, desse time traiçoeiro, que num contra-ataque pode resolver a partida, mas que até agora criou de fato uma jogada só, a jogada do gol.
Chelsea que tem uma falta perigosa a seu favor. Preocupação para o goleiro Lehmann. Chelsea que fez basicamente 4 jogos importantes em sua pré-temporada. Contra o Benfica venceu por 1-0. Contra o DC United dos Estados Unidos venceu por 2-1. E jogou 2 vezes contra o Milan também. Vitória 1-0 e empate 1-1. Foram os jogos mais importantes do Chelsea na pré-temporada. Lampard pega bem daí. Toma longa distância. 5 homens na formação de barreira do Arsenal. Howard Webb autoriza. Lampard, pé direito na bola. Pegou mal. Linha de fundo, tiro de meta. E o Arsenal fez 3 jogos importantes. Participou até de um mini torneio, o torneio de Amsterdã, em sua pré-temporada. Foram 3 vitórias. 3-0 no Utrecht, 1-0 no Ajax da Holanda e 2-1 no Porto. Foram os 3 jogos que levaram o time do Arsenal a vencer o torneio de Amsterdã. E aí ali no trabalho de aquecimento, fazendo um sinal de positivo, agradecendo ao torcedor, o Hernan Crespo. Olha o levantamento de Lampard. Conseguiu aliviar de cabeça Ashley Cole. O Arsenal partia, Terry não deixa. Fica no chão Arjen Robben. Trabalha Frank Lampard. Sempre com muita habilidade no pé direito, dessa vez passe atrás com Delorno. Quando vem o lançamento para o Gudjohnsen, o islandês já está na posição de impedimento. O ataque do Chelsea parado mais uma vez. O Gudjohnsen não concorda ali com o Peter Kirkup. O Arsenal tinha disputado o torneio de Amsterdã 2 vezes antes de vencer esta edição do torneio. Como eu disse já, ele é um torneio diferente porque você soma o número de pontos normal de cada jogo. 3 vitórias por vitória, 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate. Mas soma mais 1 ponto a cada gol que você marca. Então, o Arsenal fez 1-0 no Ajax, fez mais 1 ponto, fez 2-1 no Porto, fez mais 2 pontos. O amistoso contra o Utrecht, na verdade, era anterior ao torneio. O Boca Juniors participava do torneio também, mas são 4 equipes, mas 2 jogos para cada uma das equipes no torneio de Amsterdã. Ljungberg. Tocou bem atrás para Lohan. Lateral gira o jogo. Busca a chegada de Dennis Bergkamp. Aí Ashley Cole. Quase 47 minutos. Já o final do primeiro tempo. 1 para o Chelsea. Gol de Drogba. 0 para o Arsenal por enquanto. Pires tenta a tabela curta com o Ashley Cole. Domina Thierry Henry. O Arsenal vai trabalhando a bola com paciência, vai girando o jogo de um lado para o outro. Dennis Bergkamp escora, vem na surpresa Touré. Arriscou o levantamento, Henry dominou no peito e bateu, sem ninguém esperar. Estava atento ali o Peter Cech para fazer a firme defesa no centro do gol. É sempre muito perigoso o Thierry Henry. Veja só, como ele domina, sem deixar o zagueiro piscar, já bate. Sem sobra. Estava no mano a mano ali com o Paulo Ferreira. Paulo Ferreira fechou para fazer a marcação, mas não tinha ninguém na sobra. Final de primeiro tempo. A Supercopa 2005, por enquanto, é do Chelsea, que vai vencendo 1-0 com esse gol aí do Drogba. Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com muito mais, não saia daí. ESPN Brasil, 10 anos, informação é o nosso esporte. Ao vivo, a camisa do Bolton, há 5 temporadas, já defende o Chelsea, o Eidur Gudjohnsen. E vem o Arsenal com alterações, olha só. Gilberto Silva e Hleb vão entrar. Confirmação, saída do Pires para a entrada do bielorrusso Hleb. Estreia oficialmente com a camisa do Arsenal, vem com a camisa número 18. E temos também a entrada do brasileiro Gilberto Silva. Quando você tem a imagem aí do zagueiro capitão Terry do Chelsea. Grande abraço ao Caio Farias, de Fortaleza, Ceará. Ele pergunta, Paulo Vinícius, o Campbell está fazendo muita falta na defesa do Arsenal nesse jogo? Ele sempre faz falta porque é o mais experiente dessa defesa. Agora, desde o final da temporada passada, o Sendeiros dá conta do recado. É um jogador que evolui a cada dia. Então, o problema do Arsenal hoje não é a defesa. O problema do Arsenal está no meio de campo, no setor de criação. Vamos ver se o Led e o Gilberto Silva conseguem solucionar esse problema. Vamos
para o segundo tempo. Lembrando que o empate leva a decisão da Supercopa para os pênaltis. Não teremos prorrogação. São apenas 90 minutos. Se tivermos um empate no final desses 90 minutos, a decisão é diretamente nos pênaltis. E vem mais uma alteração aí também no time do Arsenal. Olha o Van Persie pintando no campo, holandês. Bom jogador de frente, jovem Van Persie. Provavelmente entra no lugar do Dennis Bergkamp. Se eu não me engano, sai o Bergkamp para a entrada do Van Persie. É isso. Só para arredondar. Sai Flamini, entra Gilberto Silva, número 19. Perfeito. Sai o Pires, número 7. Entra o Leb, número 13 ou 18. Vocês não estão 18, eu não tenho número 13. Eles já checam isso já. O Bergkamp, número 10, sai, entra o Van Persie, número 11. São as 3 alterações do Arsenal, que ainda pode fazer mais 3. Porque pelo regulamento da Supercopa, cada time pode efetuar 6 alterações. Cara nova no time do Arsenal. Camisa 13 realmente aí o Gleb. Alexander Gleb. Já é aplaudido pelo torcedor, veio do Stuttgart. Eu, sinceramente, quando tive a oportunidade de narrar alguns jogos do Stuttgart, vi sempre bem o Gleb. Eu também sempre vi o Leb como o principal homem de organização do meio campo do Stuttgart. Vamos ver se ele se adapta ao futebol inglês, se consegue cair bem nesse meio campo do Arsenal. É um jogador de 24 anos que desde 2001 atuava no clube alemão do Stuttgart. Começou no Borisov em 1999. Só jogou no Borisov e no Stuttgart. Na última temporada da Bundesliga fez 2 gols. Vamos nós com o segundo tempo. Quase 1 minuto e meio de bola rolando. Bate pela primeira vez nela o brasileiro Gilberto Silva. O único brasileiro remanescente no elenco do Arsenal que perdeu o Edu. Se mandou para o Valência, já no finzinho da última temporada. Então vamos tentar passar limpo. No time do Chelsea chegaram o Delorno, lateral esquerdo do Atlético, o Wright Phillips, meia do Manchester City, o Crespo, que retornou do Milan, e o Carlton Cole, que retornou de empréstimo, também estava no Aston Villa. Atacante Carlton Cole, bom jogador. Vamos ver o Lohan, colocando para Ljungberg. Gira o corpo, tenta fazer o cruzamento, a bola fica espirrada para o goleiro Peter Cech. Saíram do Chelsea, Scott Parker foi para o Newcastle, o Kersman, atacante, foi para o Atlético de Madrid, o Forssell, atacante, foi para o Birmingham, o Smertin foi emprestado para o Charlton, o volante russo, e o Veron teve o seu empréstimo prorrogado junto à Inter de Milão. Do lado do Arsenal só chegou por enquanto o Alexander Gleb. Existe a grande chance do Vieira, goleiro uruguaio, chegar. E saíram Patrick Vieira, o volante, foi para a Juve, o Edu, volante, foi para o Valência, e o Ali Adier, atacante francês, foi emprestado ao Celtic da Escócia. Delorno. Estava mano a mano Sendeiros com o Drogba. Bateu de primeira na bola o suíço. Arredonda no meio o Van Persie. O torcedor gosta. Quase 3 minutos. Comecinho de segundo tempo. Alexander Gleb. Dominou pelo lado esquerdo. Apareceu Thierry Henry. O passe era bom para o Fábregas. Defesa do Chelsea não deixou. Tentou partir Arjen Robben. Recuperação de Sendeiros. Ashley Cole. Sai Makelele. 1 para o Chelsea. Gol de Drogba. 0 para o Arsenal. Supercopa da Inglaterra. Community Shield. Você acompanhando ao vivo com exclusividade na ESPN Brasil. É só um aperitivo do que vem por aí. Na semana que vem, 3 jogos já ao vivo pelo campeonato inglês. Bom giro de jogo do Fábregas. Henry tem a chance de bater. Preferiu levantar. Bola muito forte, muito alta para o Ljungberg. Já tivemos 82 jogos finais de Supercopas desde 1908, com 25 vencedores diferentes. Como disse no primeiro tempo o Paulo Vinícius, o Manchester United foi o time que mais venceu, são 14 títulos. Ashley Cole
para boa retomada. Ganha mais uma vez o duelo com Arjen Robben. Levantamento era na tentativa do Thierry Henry. Conseguiu afastar na primeira bola o Galás. Makelele, marcado de perto pelo Gleb. O Johnson mandou para Robben, do jeito que ele gosta, saindo do lado direito, fechando para dentro da área. Senderos foi firme por baixo, colocou para escanteio. É a jogada desenhada, característica do Robben. Trabalhando sempre com muita habilidade com o pé esquerdo, saindo do lado direito e arrumando o ângulo para bater ou para criar. Batida de escanteio é forte, vai para o segundo pau. Sobe de cabeça Damien Duff. Escora para tirar Senderos. Aparece Gleb do outro lado. Já faz o lançamento, coloca boa bola para o Thierry Henry. Bate bem nela o Gleb. Henry coloca na frente e tenta apostar a corrida com Paulo Ferreira. A recuperação foi boa do português do Chelsea. O Arsenal voltou mais rápido e voltou forçando o jogo pelo lado esquerdo, por onde atua o Leb, que agora na cobrança de escanteio estava do outro lado, mas a posição dele é exatamente onde jogava o Pires na primeira etapa, aberto pelo lado esquerdo, nessa linha de 4 homens no meio campo do Arsenal. Agora, o Chelsea continua muito rápido na saída de bola, muito bem protegido na defesa e já dando o tom, mostrando que o lançamento para o lado esquerdo da defesa do Arsenal, nas costas do Ashley Cole, por onde pode atuar o Robben, vai ser a arma usada nesse segundo tempo. Logo mais 8 da noite, o balanço do dia esportivo no Sport Center especial deste domingo. Eu volto ao lado do Paulo Vinícius Coelho e do Mauro César. Logo mais 8 da noite na ESPN Brasil, claro, sempre ao vivo. Thierry Henry tirou do Frank Lampard, ajeitou pelo meio, Van Persie colocou para Ljungberg. É marcado pelo Galás. Ainda o sueco, levantamento de Lohan, muito forte. Consegue evitar a saída da bola Thierry Henry. Mantém o Arsenal no campo de ataque. O Arsenal que procura pressionar. Leb. Atravessou no meio, Ljungberg. Leve toque na bola, devolução do Van Persie não chega. Afasta de qualquer maneira Makelele. O Arsenal é todo pressão nesse comecinho de segunda etapa. Vem Lohan. Tentou fazer a proteção o Fred Ljungberg. Limpou a sua área ali do jeito que deu o Makelele. Muito obrigado ao Fernando. Será novamente o Thierry Henry, o grande nome da temporada. O Carlos Costa, que é o Crespo. Vai ser o grande artilheiro da Premier League, do campeonato inglês. De pé em pé vai chegando o Arsenal. Gilberto Silva emendou o pé direito na bola. Tiro de meta para o Chelsea. O torcedor aplaude, começa a confiar um pouco mais. E o José Mourinho já se agita ali na região do seu banco de reservas. Sérgio Fonseca Correia, do Rio de Janeiro, diz que o destaque mais uma vez será o Thierry Henry. E a família Henke, lá de Porto Alegre, está todinha ligada no futebol inglês, como sempre. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Lembrando que você escreve para alvivo@espn.com.br dizendo quem será o grande destaque da temporada 2005-2006 e por quê. E concorre a camisas oficiais de Chelsea e Arsenal, as camisas da última temporada. Passe ruim, recuperação dos Leb. Conseguiu consertar a bobagem que havia feito o Makelele. Mesmo assim parte o Arsenal. Thierry Henry cortou, tentou toque na direita. Antecipação do Delorno na hora certa, na hora H. O Arsenal estava inteirinho na frente e o Delorno não deixou a jogada seguir. Mas ficou claro de novo como o Arsenal concentra as ações na faixa central do campo. Quando o Henry dominou a bola, o Lohan do lado direito já pedia em total liberdade. O Henry prendeu, como é o seu estilo, e quando foi dar o passe para o lado direito do campo, já tinha a marcação do Delorno.
precisa abrir um pouco mais o jogo para os dois lados. Para o Ashley Cole, principalmente pelo lado esquerdo, mas para o Lohan também, quando ele aparecer como aparecia na jogada anterior. Hernan Crespo. Tá doidinho para entrar. Ele que esteve no Milan na última temporada, fez uma belíssima temporada, sem dúvida nenhuma, foi o grande parceiro que teve o Shevchenko. Ajudou o Milan a ser o segundo na UEFA Champions League, por muito pouco não ajudou o Milan a ser o campeão. E está de volta a equipe do Chelsea. Tanto é que o José Mourinho já saiu logo desmentindo possíveis desentendimentos com o Crespo e disse que só liberou o Crespo na última temporada para o Milan por motivos extra-futebol. O Chelsea pagou 26 milhões de dólares por ele, pelo Crespo, há 2 temporadas, em 2003. No início da gestão Abramovich, não é o jogador mais caro que o Chelsea já gastou, já pagou nessa era Abramovich, porque o Drogba custou 49 milhões. Bola fica no meio ali com o Gudjohnsen, numa região perigosa. Lampard toca mal. Aliás, está mal no jogo o Frank Lampard. Fábregas não deixa a bola sair. Depois joga contra o corpo do Paulo Ferreira. O rebote é do Ashley Cole. Gilberto Silva. Toque curto com o pé direito. Vem agora o Lampard. Funcionando como se fosse um volante. Mas desde a primeira etapa o Lampard aparece muito mais na marcação do que na criação. Aparecia agora, né? Belo lançamento, só que o Robin já estava impedido. Só para completar as informações do Crespo, fez 10 gols na última temporada do campeonato italiano com a camisa do Milan. Crespo que já passou também pela Lazio, pela Inter de Milão, pelo Parma e começou a sua carreira no River Plate em 1993. A curiosidade é que no ano passado o Chelsea liberou de graça o empréstimo do Crespo e ainda pagou 2/3 do salário. E agora ele volta como uma das mais importantes, um dos reforços mais importantes para este ano. Drogba ficou com a bola espirrada, tem a chance do segundo, ganhou do zagueiro, tirou do goleiro, ainda ele para fazer, gol de novo Drogba, do Chelsea, fez tudo sozinho, primeiro subiu de cabeça e brigou o Gudjohnsen. Drogba acreditou na bola espirrada, invadiu em velocidade, Senderos tentou fazer o pênalti, o Drogba conseguiu tirar dele, ficou no cantinho, um gol que tem a assinatura completa de Didier Drogba, Paulo Vinícius Coelho, 2-0. E tem assinatura também nesse daí, José Mourinho, o técnico que conduz o time mais traiçoeiro da Europa, o time que deu 2 chutes a gol em 57 minutos de jogo. Os dois desse jogador, o Martinez e Drogba, na segunda vez num contra-ataque muito bem armado e dessa vez num passe do Lampard. A gente dizia, aparecia mais na marcação. A qualquer momento podia sair o lançamento, como saiu do jogador que foi o melhor da última temporada inglesa, o Frank Lampard. Prepara alterações o técnico José Mourinho, vai saindo o Gudjohnsen, Thiago Mendes vem com a camisa número 30 e vai sair exatamente o Drogba para a entrada do Crespo com a 9. Os dois podem atuar juntos, Paulo Vinícius Coelho, o Drogba e o Crespo, ou o José Mourinho está arrumando um problemão para a cabeça? Está arrumando uma solução para a maior parte da temporada, porque ele vai tentar ganhar tudo o que disputar. Os dois podem jogar juntos se o Mourinho montar um time diferente, montar um time no 4-4-2. Nesse sistema que ele atua hoje, é muito difícil colocar Crespo e Drogba juntos. Por quê? Porque o Mourinho tem um 4-3-3. São 3 homens na frente. Um aberto pelo lado direito, que é o Robin, se revezando com o Duff, que normalmente joga pelo lado esquerdo. Nem o Crespo, nem o Drogba têm a facilidade para fazer esse papel de ponta. Eles podem jogar juntos como 2 centroavantes, se o time tiver atrás, no meio campo, uma linha de 4 homens. Aí é possível. ESPN Brasil, 10 anos, informação ao nosso esporte. Banespa e você, uma relação de confiança. E o gol veio no momento em que o Arsenal vinha melhor na partida.
Se o Crespo fez 10 gols no campeonato italiano na última temporada, o Drogba fez 10 no campeonato inglês com a camisa do Chelsea. Nesse possível duelo entre os dois pela posição de titular, igualdade nos números da temporada passada. Lohan domina pelo lado direito. Vamos observar o comportamento do time do Arsenal de agora para frente. Gilberto Silva levantou para ninguém. Conseguiu cortar de cabeça o Paulo Ferreira. Quem se manda agora é Robben. Vamos ver a primeira participação do Crespo. Saiu do gol. Não deixou o Crespo tocar na bola o Jens Lehmann. Thiago Mendes. Toca no meio campo com o Makelele. Thiago é volante, o Makelele também. O Robben é atacante, vai partindo, dominando na perna esquerda. Rola para Makelele, olha o gol. Já está parado o lance. Aos 15 minutos do segundo tempo, o auxiliar pegava o impedimento nesse momento, ó. E pegava bem, né? No toque do Arjen Robben estava um pouquinho adiantado o Makelele que fugia. Agora é curioso como o Arsenal não tem... É lógico que primeira partida a sério da temporada, mas o Arsenal joga o tempo inteiro com a bola no pé, procurando espaço na fechada defesa do Chelsea, e o Chelsea usa o contra-ataque, que nos melhores momentos do Arsenal era o seu ponto forte. O Arsenal hoje não conseguiu fazer uma única jogada de velocidade e ainda abusou desse equívoco, que é jogar demais pela faixa central do campo sem usar os seus laterais. Não perca nesta terça-feira, terceira fase do qualificatório da UEFA Champions League, a principal competição interclubes do mundo. Você vai acompanhar a partir de 4 da tarde Vila Real da Espanha e Everton da Inglaterra, com exclusividade na ESPN Brasil, nesta terça-feira. E o Howard Webb, sem querer, acabou prejudicando o time do Chelsea. O Robben escapava sozinho. Não observou a lei da vantagem, parou o jogo, pegou a falta ali no meio. Veja só. E a posição do Robben era legalíssima. Segundo tempo, 2 para o Chelsea, 0 para o Arsenal. Mais uma vez vem para mostrar toda a sua força ao Chelsea. Chelsea que levou 2 títulos na última temporada, da Copa da Liga Inglesa, vencendo o Liverpool na final por 3-2. E o título inglês. Largando o Arsenal na segunda colocação, fazendo 95 pontos. Terminou 12 pontos na frente do Arsenal, ganhou 29 de 38 jogos que fez, levou apenas 15 gols. Foi o Chelsea espetacular da última temporada. Tranquilidade para Terry trabalhar. Torcedor do Chelsea faz festa. Bate para frente Peter Cech, pé esquerdo na bola. Chute firme que para na cabeça de Senderos. Thiago Mendes ganha a dividida pelo alto. Conseguiu recuar, chamando o Lehmann lá atrás, o Ashley Cole. 2 para o Chelsea, 0 para o Arsenal. Vai pintando o primeiro campeão da temporada. Frank Lampard será o melhor da atual temporada do futebol inglês. Diz aqui o Caio Barbosa. Lohan tentou ajeitar do lado direito, aparecia aberto Ljungberg. De novo ficou com a bola o Lohan. Colocou no peito do Thierry Henry. Belo lançamento. O Arsenal não está morto não. Henry vai tentando o ângulo para bater. Gilberto Silva vem na surpresa. Fábregas escorou para Lohan. Agora Ljungberg cruzando de primeira. Olha a chance do gol! Gol! Fábregas do Arsenal! Na bobeira da defesa do Chelsea, que estava montadinha, postadinha. Só que ninguém contava com a furada ali no primeiro pau. A bola passando para o Fábregas, que tocou com tranquilidade. Foi o Thiago que falhou.
Eu tive essa impressão. Estava ali no meio da área o português, deixou a bola passar, tudo certinho, como manda o figurino. O figurino só não manda o Thiago furar ali dentro da área. E o Arsenal diminui e volta para o jogo, Paulo Vinícius Coelho. Como manda o figurino, o Arsenal desta vez jogou pelo lado do campo. Pela primeira vez se viu o Ljungberg chegando até a linha de fundo, contando com o apoio do Lohan. O Arsenal abriu a defesa do Chelsea dessa maneira, não afunilou o jogo como fazia na maior parte das suas jogadas, e aí criou a complicação. Claro, o gol saiu por causa da falha do Thiago, mas saiu também porque dessa vez o Arsenal usou o caminho certo. Não perca no próximo final de semana o início do Campeonato Inglês, temporada 2005-2006. 3 jogos ao vivo na tela da ESPN Brasil, começando no sábado de manhãzinha, 8h45, Manchester United e Everton. Aparece para o trabalho Arjen Robben, que já estava na posição de impedimento. Damien Duff também bem sumidinho do jogo. Cesc Fábregas, autor do gol do Arsenal, colocou para Glad, que escorou para Ashley Cole. Galás no recuo, chamando o Peter Cech, isolou com o pé direito, lá no alto ganhou o Fábregas. Van Persie brigou pelo rebote, melhor para o Chelsea, melhor para Thiago Mendes. Vamos ver a corrida do Crespo, não vale mais nada. Outra vez o ataque do Chelsea está impedido. O Fábregas, que fez 2 gols na temporada passada, a temporada de estreia com a camisa do Arsenal, já faz o seu primeiro na temporada 2005-2006, tem apenas 18 anos de idade. Está aberta a defesa do Arsenal. Parte o Chelsea com 3 jogadores. Duff, se colocar para o meio é perigo. Ashley Cole quase colaborou para a chegada por trás ali do Arjen Robben. Ele foi esperto. Mais uma vez o contra-ataque do Chelsea. Ashley Cole estava uma sinuca de bico, porque se tocasse muito forte na bola, corria o risco de tocar errado e complicar a vida do Lehmann. Se deixasse passar como deixou, o Robben vinha para fazer o gol. Robben bateu o escanteio lá em cima. Lehmann, bem, abandonando a pequena área, ficando com a bola. Pede para o Arsenal, chega mais no campo de ataque. É toda a rivalidade. 2 times de Londres em campo. Arsenal de amarelo, Chelsea de azul. Para você que está ligando agora, é a final da Supercopa da Inglaterra. Aperitivo, início de temporada 2005-2006 do futebol inglês. Tem liberdade para chegar no ataque o zagueiro Touré. Jogou contra o corpo do Makelele. Pelo lado direito domina Lohan, ficou com o rebote. Chega Gilberto Silva. Aí Glad. Saiu do lado esquerdo, apareceu pelo meio. Tem o domínio bielorrusso. Forte para trás. Peter Cech não quer saber de brincadeira, bate de primeira na bola. Para o Chelsea, 1 para o Arsenal. Nesta segunda-feira, a partir de 1h15 da tarde, você fica com o Bate-Bola primeira edição. E mais tarde, 7 da noite, o Bate-Bola segunda edição. Um show de informações aqui na ESPN Brasil. E vem um menino que vale ouro aí, ó. Shaun Wright-Phillips, contratado junto ao Manchester City. Sempre o lugar do Arjen Robben. 24 é a camisa do Wright-Phillips, Paulo Vinícius Coelho. Muita expectativa para essa estreia oficial do filho do Ian Wright. Sai um homem de 12 milhões de libras, mais ou menos 18 milhões de dólares. O Robben, contratado a peso de ouro na temporada passada, entra o garoto de 39 milhões de dólares, Shaun Wright-Phillips, que vem do Manchester City. E ele tem 2 motivos para tentar fazer o seu gol, para tentar tirar o Arsenal do jogo de uma vez por todas. Primeiro é estrear, fazer essa ideia oficial bem. E segundo, é evitar que o Henry faça a festa lá do outro lado. Porque o Henry hoje tem 180 gols. É o segundo maior goleador da história do Arsenal. O primeiro quem é? Justamente o pai do Wright-Phillips, Ian Wright, goleador do Arsenal no início dos anos 90, que fez 185 gols com a camisa vermelha do time de Londres.
O Wright Phillips tem 23 anos. Só jogou no Manchester City. Começou sua carreira profissional em 1999. O Manchester City estava na segunda divisão. Ele ajudou o time a subir na temporada 2000-2001. O Manchester City caiu de novo na temporada 2001-2002 e voltou na temporada 2002-2003 a primeira divisão, onde está até hoje. E fez partidas espetaculares na última temporada 2004-2005. O Wright Phillips já é jogador da seleção inglesa, já é jogador do Sven-Göran Eriksson. Não é titular, mas vem sempre ficando como opção, pelo menos no banco de reservas. ESPN Brasil, 10 anos em... Vamos ver a chegada do Arsenal. Ljungberg. Bola vai espirrada para a linha de fundo, é escanteio. Agora sim, ESPN Brasil, 10 anos, informação é o nosso esporte. Nokia Trends 24 de setembro. O Arsenal tentou bater rapidamente o escanteio com Van Persie. Defesa firme do Peter Cech. Lá vai Wright Phillips. Gosta de descer sempre com muita velocidade. Assim ele atuava no Manchester City. Deve ficar pelo lado direito do meio-campo também, né, Paulo? Deve fazer parte desse trio de ataque que está composto agora pelo Wright Phillips. Agora ele está lá do lado esquerdo, mas deve jogar mais pela direita. O Crespo como centroavante e o Duff aberto pelo lado esquerdo. Meio-campo nada. Ataque. Fazendo mais o lado direito, mas funcionando como atacante. O Wright Phillips. Temos novas alterações. Saindo Ljungberg com a camisa amarela do Arsenal. Retribui os aplausos que vêm das arquibancadas. Vem Reyes para campo com a camisa 9. E o Wenger troca zagueiro por zagueiro também. O Sigan francês vai para campo. O Sendero sai com a camisa número 20. Vamos ver o que faz o Wenger no meio campo. Porque o Reis é canhoto, normalmente joga pelo lado esquerdo. Já dá para ver o Leb mais postado pelo lado direito do meio campo. O Leb sempre jogou à esquerda no meio campo do Stuttgart. Crespo fez a proteção. Thiago bateu de qualquer jeito para dentro da área. Então o Arsenal agora com Lehmann, Laurent, Thioret, Sigan e Ashley Cole. Gilberto Silva, Fábrega, Reyes, Irleb, Van Persie e Henry. Reyes. Já botou a bola no meio de 2. Howard Webb estava pertinho do lance. Mandou a jogada seguir. Está impedido o Hernan Crespo no ataque do Chelsea. O Arsenal tem pressa, perde o jogo. 2-1. Fábregas. Gleb. Domina com perigo. Tenta o passe para Van Persie. Conseguiu roubar a bola pelo Chelsea. O John Terry, que fica no chão, recebe a falta. Escreva para alvivo@espn.com.br dizendo quem será o grande destaque da temporada 2005-2006 na Inglaterra. E por quê? Valendo camisas oficiais de Chelsea e Arsenal no final da transmissão. Vai saindo o Duff para a entrada do Joe Cole, Paulo Vinícius. Deve jogar também pelo lado esquerdo desse ataque do Chelsea. O Joe Cole, que pode também compor um pouco melhor o meio campo. Eventualmente o Mourinho até transforma esse time do 4-3-3 para um 4-4-2, que o Joe Cole fazendo o papel de meio campista pelo lado esquerdo. Mas teoricamente ele entra como atacante na partida de hoje. Delorno dominando pelo lado esquerdo. Deu a bola de presente para o Gleb, que já deixou o Delorno para trás. Olha o toque pelo meio, Van Persie chega batendo de primeira. A bola vai embora pela linha de fundo. Olha o Alexander Gleb mostrando o serviço. Roubou do Delorno. Não quis saber, foi com a bola rapidamente. Deixou o Delorno para trás. E o Van Persie errou, pecou na finalização. E ele pelo lado esquerdo fazia uma estreia discreta até agora. Primeira bola pelo lado direito foi a melhor ação do Leb no jogo, nesses 29 minutos que ele participou. Gilberto Silva
traz a bola para o campo de ataque do Arsenal. Opa, olha a jogadinha do Gilberto aí. Trabalha bonito o time do Arsenal. Van Persie tentou o toque entre as pernas do Thiago, que recuperou para o Chelsea. Lançamento do Joe Cole. Hernan Crespo olhou para o auxiliar olhou para o Hernan Crespo e parou o jogo do Chelsea. Outro impedimento marcado. Agora, se o Chelsea continua, e ele não estava impedindo não. Muito mal marcado, diga-se de passagem. O Ashley Cole dava total condição para o Crespo. O Chelsea, nessa jogada, mostra mais uma vez o seu estilo traiçoeiro. A qualquer momento um contra-ataque resolve o jogo a favor do Chelsea, mas o Chelsea chama demais o Arsenal, que em alguns momentos consegue usar o caminho mais correto. Abre o jogo pelo lado do campo, mais do que fazia até os primeiros 15 minutos desse segundo tempo. A jogada do Levy agora há pouco mostrou isso mais uma vez. O Arsenal tem mais ímpeto. Lampard, que isso! Depois do erro do Lehmann, sentiu que o goleirão do Arsenal estava voltando desesperado, tentou bater no meio da rua. E falta que o jogo que estava fácil para o Chelsea pode se complicar. O Arsenal está ainda no páreo. Muito obrigado ao Nassib de Maceió, vibrando com a volta dos campeonatos europeus, a tela da ESPN Brasil. Muito obrigado também ao Bruno Anderson Nogueira da Silva, de Fortaleza, Ceará. E ao Felipe Lima Marinho, de Santos, São Paulo. Elogio aqui a dupla. Paulo Andrade e Paulo Vinícius Coelho. Muito obrigado. 31 minutos, segundo tempo. 2 para o Chelsea, 1 para o Arsenal. Fez bem o Breck Reyes. Terry domina com dificuldades. Coloca do lado direito. Paulo Ferreira se esforça, evita a saída, bota para frente. Sigan rebate mal. Makelele deu uma cochilada. Chegou Reyes esperto de ladrão. A bola fica com Ashley Cole. É a Supercopa da Inglaterra que você assiste. Em campo, 14 títulos. 12 do Arsenal, 2 do Chelsea. O Arsenal, que é o atual campeão, venceu na última temporada o Manchester United por 3-1. Tem liberdade Joe Cole. Agora tá, né? Esse escudo que a gente vê, diferente da temporada passada, a gente viu no peito do Crespo agora, como eu disse no primeiro tempo, ele foi confeccionado para festejar o centenário do Chelsea. O Chelsea comemora 100 anos neste ano de 2005, mas deixou para festejar no segundo semestre, por causa da fundação que aconteceu nesse período. Agora, embora seja símbolo do centenário, o escudo é muito semelhante ao que o Chelsea usava na campanha do título de 1955. Ele se espelhou, os autores desse design se espelharam no escudo que o Chelsea usava nos anos 50, quando foi campeão inglês pela primeira vez. Vamos ver o lançamento do Fábregas, bola perigosa para dentro, subia por ali o Gilberto Silva. Tivemos uma alteração, mais uma, no time do Arsenal. Vem para campo o Reut, inglês, para o lugar do camaronês Lohan. O Reut tem a camisa número 31 e apenas 20 anos de idade. E apesar de toda a juventude, já está em sua 4ª temporada defendendo a camisa do Arsenal. Na última temporada fez 5 jogos pelo campeonato inglês. Antes, somadas as 2 temporadas 2002-2003, 2003-2004, havia feito apenas 2 jogos, comecinho de carreira do Reut. Sigan. Hernan Crespo ficou com o rebote, se confundiu, ainda se ajeitou. Quando bateu para dentro, tirou de cabeça Kolo Touré. Trabalhou bem Gilberto Silva pelo Arsenal. Fugiu pelo meio. Henry traz a bola para o lado esquerdo. Makelele aperta na marcação, duelo de franceses. E o jogo está parado. Foi puxado o Thierry Henry pelo Makelele. O Henry abre ali um sorrisinho discreto. Olha o lançamento do Fábregas, outra vez perigoso. Reyes dominou bem, cortou pelo meio, adiantou demais a bola. Aí chegou o Makelele para acabar com a brincadeira do espanhol.
jogo fica aberto. O Arsenal ataca, o Chelsea contra-ataca. Crespo colocou para Diogo. Siga por baixo, conseguiu tirar no carrinho. E na segunda bola, Reut completou, colocando para a lateral antes da chegada do Crespo. Jogo aberto, Paulo Vinícius Coelho. Completamente aberto. E o Chelsea sempre apostando nessa velocidade. Agora há pouco a gente viu o Arsenal tendo a chance de contra-atacar. Não conseguiu colocar a velha velocidade que usava nos seus melhores momentos. E o Chelsea, ao contrário, é que a qualquer momento no contra-ataque pode resolver a partida. Joe Cole dominou bem o rebote. A bola escapuliu. Dividida de Thiago, sobra do Leb, daqui a pouquinho completa o PVC, porque agora vem o Arsenal. E vem inteirinho para frente, com 4 jogadores. Reyes domina, vai embora, Delorno por trás, faz a falta. Reclamou muito com o Howard Webb, mas o jogo está parado. E é falta para cartão para o Delorno, que fez a falta por trás. Esta jogada que o Arsenal tinha tão forte, que hoje não consegue realizar, por pouco não saiu agora no contra-ataque do Reis, mas é o que falta. Falta ser mais insinuante o time do Arsenal. Se eu dizia agora há pouco que o Arsenal em alguns momentos usava a jogada pelos lados e que estava no páreo, continua no páreo, mas o Chelsea é quem incomoda mais. Não chegando na cara do Lehmann, mas deixando claro que a qualquer momento um contra-ataque pode definir o jogo. Vai em busca do empate o time do Arsenal. A falta é perigosa. Intermediária, lado direito. Se posiciona Reyes. Perto da bola também Van Persie. Partiu o holandês. O chute é direto nas mãos do Peter Cech. Impressionante como ele é seguro. Passe errado do Makelele. Interceptação do Van Persie. Levantaram ali o holandês. Foi o Lampa, que olha para o Howard Webb e recebe o merecido cartão amarelo. Veja só como o Lampard perdeu o tempo da bola e acabou tendo de barrar o adversário. Pintou mais um cartão, foi o segundo cartão para o time do Chelsea no jogo. Wright Phillips dentro da área. Será que não tocou com a mão? O torcedor do Arsenal teve a impressão que sim. Leb. Ajeitando atrás para Fábregas. O Arsenal chega com perigo. Henry deixou na boa para Leb. Vai ainda para a briga Van Persie. 2 do Chelsea por ali. Makelele e Galás. E olha o contra-ataque. 3 contra 3. Crespo. Chega para o desarme, tirando de qualquer maneira o Touré. Claro que é isso que tem de fazer o Arsenal. Não é à toa que fica aberto lá atrás, porque está em busca do gol de empate. Afinal de contas, menos de 10 minutos para terminar o jogo. Muito obrigado ao Marcelo Navarro, de Natal, Rio Grande do Norte. Um grande abraço para você também. Ao Júlio César, Florianópolis, Santa Catarina. Ao Paulo Marques de Dourados, Mato Grosso do Sul. Paulo Ferreira recebeu a devolução do Wright Phillips. Aí o ex-Manchester City. Puxou a bola para a linha de fundo, ela não saiu. Pegou meio mascado por ali o Joe Cole. Lá no alto fez a defesa o Lehmann. Vai conquistando o título da Supercopa o Chelsea. Vai vencendo o Arsenal por 2-1. Lampard preferiu trabalhar com um pouco mais de paciência dessa vez. Abdicou do contra-ataque. Makelele domina pelo meio, fez a volta, deixou curto atrás com Galás. Se apresenta Thiago. Wright Phillips para a briga ali contra o Gilberto Silva. Chelsea tem paciência, vai esperando o tempo passar, garantindo, porque não, o primeiro título da temporada. 2-1, vitória para cima do Arsenal. É o campeão inglês da temporada 2004-2005 contra o campeão da Copa. Colocou para frente Thiago. Jogou, arriscou e mandou para fora. SPM Brasil, 10 anos. Informação ao nosso esporte.
Ipiranga. Gasolina original Ipiranga. É Ipiranga por preço de comum. E daqui a pouquinho, a partir de 1h30 da tarde, você vai acompanhar as emoções da final da Copa América de vôlei masculina. Narração do João Palomino, 1h30 da tarde, direto de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Crespo tem condição legal. Prende a bola na linha de fundo, espera alguém chegar, ganha alguns segundinhos importantes. Ashley Cole vai para a marcação, chega Gilberto Silva e é escanteio para o Chelsea. Olha os aplausos ali atrás do gol do torcedor para o Crespo. Estava com saudade do Crespo, com certeza, o torcedor do Chelsea. Apesar da temporada discreta que ele fez quando chegou. 40 minutos do segundo tempo. 2 de Drogba. 2 para o Chelsea. 1 de Fábregas. 1 para o Arsenal. Lampard bate escanteio. Olha o rebote com o John Cole, que deixou escapar. Estava sozinho ali pertinho da pequena área do Arsenal. É típica jogada de quem está ainda em pré-temporada. Ele não tem o domínio exato, que não tem o tempo do jogo ainda. O John Cole mostrou um pouco isso. Como mostraram outros jogadores. O Lampard claramente não está no melhor da sua forma. No meio campo, o Chelsea vai crescer muito à medida em que o Lampard subir de produção. O mesmo vale para o Makelele, o mesmo vale para o Robin, por exemplo, que não fez uma grande partida. Olha o Lampard! Rebateu mal o Lehmann para o meio da área. A sorte dele, o Cigan estava atento na cobertura. Gilberto Silva, estou gostando dele. Colocou entre as pernas do Thiago. Terminou mal a última temporada do Gilberto e começa bem essa pelo jeito. Henry tem a chance do empate. Caiu o Peter Cech, não deu rebote pra ninguém. Com ele é assim, ó. A bola é minha e ninguém tasca. Mas essa foi a jogada clássica do Arsenal, que não se viu na partida de hoje, que se viu pouco na temporada passada. E é o que pode fazer o Arsenal continuar sendo um time competitivo nessa temporada. Se falta um homem de organização, o Arsenal precisa explorar o que tem de melhor. E tem a velocidade do Ashley Cole de um lado e a força do Thierry Henry, tanto em velocidade quanto como goleador no campo de ataque. Você viu ali o Lampard, que nesta semana foi nomeado um dos 11 principais jogadores da história do Chelsea. Um dos 11 do centenário do Chelsea. Olha a boa jogada de Van Persie. Ficou no chão, pediu a falta. O árbitro manda o jogo seguir. Leb briga. Pega apenas de raspão na bola, Terry. Fábregas está com ela na frente. Chega Thiago e comete a falta. Perigosíssima para o time do Arsenal, que tem Reis para bater com o pé esquerdo, que tem Van Persie, que costuma pegar bem. Já disse que é com ele o holandês. E o Arsenal, que tem o Thierry Henry, que além de tudo é um belo cobrador de falta. Olha o Henry ali se aproximando, como quem não quer nada por enquanto. Para completar a informação, os internautas que acessam o site oficial do Chelsea elegeram a seleção do centenário. O Terry e o Lampard do elenco atual fazem parte desses 11 melhores jogadores da história do Chelsea. Tivemos mais o zagueiro Desailly, o francês, o lateral Lessou, o atacante Zola, entre outros. Eleitos por votação popular, através do site oficial do Chelsea. 43 minutos e meio. Tem a chance do empate o Arsenal. Henry, Reis e Van Persie. O Henry bate com o pé direito, Reis e Van Persie com o esquerdo. Ali a catimba na formação de barreira do Chelsea. O Makelele quer tirar o Ashley Cole de perto, a barreira devagarinho vai andando. O Howard Webb tem problemas. Daqui a pouquinho eu divulgo o nome de quem leva a camisa do Arsenal. Nome também de quem leva a camisa do Chelsea. Obrigado ao Arnaldo Cruz. Diz que o Liverpool será o grande destaque da temporada 2005-2006. No meio da área do Chelsea.
Reyes brigando com Makelele. Chega rasgando de qualquer maneira Wright Phillips. O Arsenal não desiste. Lateral vai ser batido pelo... Reposição forte ali para dentro da área. Van Persie subiu acompanhado pelo Terry. Melhor para o jogador do Chelsea. Aliviou de cabeça. Aí Diogo conseguiu pintar bem ao Glad. E tocou atrás da linha do corpo do Wright Phillips. Aí se manda o Arsenal. Na tabela com o Touré, que não é mais zagueiro faz tempo. E é novo lateral para o Arsenal. Novo lateral para o campeão da temporada 2003-2004. E vai na tela da ESPN Brasil a partir do próximo sábado, 8h45 da manhã. Num show de cobertura. Nós vamos até os 48 minutos. É a final da Supercopa, ainda indefinida. Lateral batido. Vamos ver quem sobe. Terry. De primeira bateu. Gilberto Silva isolou pela linha de fundo. Vai martelando o Arsenal, perdendo as últimas chances que tem Paulo Vinícius. Mas fez uma boa partida. Esse meio campo do Arsenal, que claramente é o setor mais complicado do time nessa temporada, até porque foi nesse setor que o Arsenal perdeu o jogador mais importante que possuía, o Vieira. O jogador mais importante, claro, depois do Henry. Porque foi um time consciente. Embora o Arsenal tenha passado muito mais tempo com a bola, tenha nesse segundo tempo incomodado mais o Peter Cech, o Chelsea soube todo o tempo o que estava fazendo. Mudou 6 jogadores durante o jogo. Entraram Sigan, Reut, Gilberto Silva, Reyes, Van Persie e Roulette. O Zé Mourinho mudou 5 vezes o time do Chelsea. Vai se mandando o Wright Phillips, um dos que entraram. Além dele, Jeremy, agora no lugar do Lampard, Thiago, Crespo e o Joe Cole. Vamos nos aproximando dos 48 minutos. Passe ruim. Olha a chance para o Chelsea matar o jogo. Thiago apareceu dentro da área. Antes dele o toque por baixo do Kolo Touré. Mandando para a linha de fundo, cedendo o escanteio. Estava prontinho para finalizar o Thiago depois da lambança que fez o Fábregas. Sente alguma coisa ali no tornozelo, o Touré. Torcedor do Chelsea vibra, comemora. Howard Webb ali com a mão no cronômetro. Como que dizendo, tá parado. Tá parado. Já passamos dos 48 que ele havia prometido. Jeremy vai prender a bola na linha de fundo. Sai com ela pela lateral. O Chelsea vai para o arremesso, ou melhor, o Arsenal com Reyes. Bola na frente, Ashley Cole dividiu. E o Howard Webb bota ponto final na Supercopa da Inglaterra. Com o Chelsea levando o primeiro título da temporada 2005-2006. É a abertura de muito do que vem por aí. Você acompanhando na ESPN Brasil, Copa da Liga, Copa da Inglaterra, Campeonato Inglês. Já acompanha a Supercopa com o primeiro título alcançado pelo Chelsea. 2 para o Chelsea, 1 para o Arsenal. José Mourinho disse que esse será um ano de hegemonia azul, Paulo Vinícius Coelho. Será que essa é uma amostra? É a primeira amostra. Na verdade, ninguém se reforçou, aparentemente, para fazer frente ao Chelsea. Agora, o Manchester United, a gente vai ver a partir da semana que vem nas partidas do Campeonato Inglês aqui na ESPN Brasil. O Manchester vem com a estrutura de um time que vinha crescendo no final da temporada passada. O Liverpool fez uma pré-temporada excelente, é treinado pelo Rafa Benítez, é um time que pode começar o campeonato brigando com o Chelsea.
e o Arsenal vai ter que se reestruturar. Não parece hoje um time capaz de entrar como principal concorrente ao lado do Chelsea. Mas o Wenger, com um pouco de trabalho, pode até conseguir me desmentir. Para você fazer então rapidamente, Paulo, um pequeno comparativo desses dois times com a temporada passada. O que muda no Chelsea, o que muda no Arsenal, muda muita coisa. Nós veremos mais ou menos o que vimos na última temporada, o que lhe pareceu esse jogo e o que lhe parece a temporada que vem por aí para esses dois times. O Chelsea é o mesmo time, forte na defesa, veloz para sair para o campo de ataque, postado com 3 homens no meio campo. A gente vê o Botemar Brito, o brasileiro, abraçando ali o Duff. Muito forte defensivamente, muito difícil de ser batido. É a mesma estrutura tática, só que com alguns reforços. O lateral esquerdo melhor, mais peças de reposição, continua muito forte. O Arsenal perdeu a sua chave do meio campo. Do ganhador da camisa do Arsenal. A camisa do Arsenal vai para Guilherme Hahnemann Hahn, de Blumenau, Santa Catarina. E o grande destaque da temporada será o time do Arsenal. Para ele é um privilégio acompanhar o time do Arsenal. Ele diz que tem a ESPN Brasil como ligação deste grande momento de acompanhar o Arsenal em campo. E acompanhando também a tradicional abertura do campeonato inglês. Valeu! Camisa do Arsenal então para o Guilherme. E a camisa do Chelsea para o Hugo César Smoking Rosa, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Diz ele aqui, não vai ter conversa de novo. Drogba e companhia não vão dar chances para ninguém. E o campeonato com certeza será do Chelsea. Para ele, o grande destaque será o time do Chelsea, com a sequência do trabalho do técnico José Mourinho. Muito obrigado ao Paulo Vinícius Coelho, obrigado a todos que enviaram muitos e-mails para cá. Muito obrigado pelo carinho desta audiência. Nós vamos na próxima semana com o início da temporada da Premier League. Aí sim, valendo o campeonato inglês 2005-2006 a partir de 8h45 da manhã. Não dá para você ficar fora dessa. A gente se vê por aí. Logo mais 8 da noite tem Sport Center. Aí a festa do José Mourinho, dos jogadores do Chelsea. Festa merecida para esse comecinho de temporada. Valeu, um abraço. ESPN Brasil, 10 anos. Informação é o nosso esporte.